Hoje nós vamos ensinar, né, a nossa lição de hoje é uma complementação, é o mesmo, mais ou menos o mesmo assunto, dando uma continuidade, é o que eu posso falar da lição anterior, né? Porque a lição anterior, que foi dada pela Eliana, o Bom Pastor e os Desafios da Vida. E hoje nós vamos estudar como lidar com seus desafios. Então hoje, né, nós estamos pensando, vamos pensar assim juntos, né? Como é que nós podemos lidar com os nossos próprios desafios? Então, nós vamos nos propor nessa lição a estudar na Palavra de Deus como encarar esses desafios, fazendo deles algo positivo em nossa vida. O autor, ele cita ele chama de dicas bíblicas, né? Ele vai utilizar frases de homens ilustres, como escritores, filósofos e inventores, e também vai falar sobre Martinho Lutero, uma frase de Martinho Lutero. Então vamos iniciar, né? Quando ele começa a falar sobre esses desafios, né, ele coloca primeiro o desafio no caso, o desafio que é a ansiedade que muitas vezes nós ficamos em relação às situações da vida. Então, ele utiliza uma frase de George Bernard Shaw, que é um romancista, que fala: a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito, tá? Ele utiliza. Mas, na realidade, esse sentimento, ele pode despertar em nós angústia. Então, nós podemos ficar muito angustiados por conta por conta dessa ansiedade que toma conta de nós. Então, nós vamos ter que saber como administrá-la, né, na nossa vida, como lidar com ela. Então, nós vamos ler em 1 Pedro 5,7, nós vamos ler: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, nós precisamos ter essa certeza que Deus cuida de nós. Claro, se nós chegarmos a um ponto que, como em tudo na vida, né, nós estamos doentes, procuramos médicos, né? Nós estamos com um grande problema de ansiedade, procuramos psicólogos, psiquiatras, quer dizer, que também são pessoas da área médica. Então, mas ele fala o seguinte, que nós precisamos aprender, né, nesse versículo, que a confiança em Deus, ela vai ser básica em nossa vida, né? E os desafios, eles vão provocar em nós, muitas vezes, medos, né? Vão provocar em nós insegurança, outros sentimentos que sorrateiramente vão tomando conta de nós, e muitas vezes, no início, nós nem percebemos. Quando nós vemos, nós já estamos tomados por esses sentimentos, né, que nos levam muitas vezes a adoecer, não é? Se não bem administrados, se nós não soubermos lidar com eles. Então, Deus vai cuidar de nós em meio a esses desafios. Nós precisamos estar sempre buscando a intimidade com Deus por conta disso. Por quê? Ele vai fazer por nós o que nós não conseguimos fazer. Então, nós sabemos, né, que nós precisamos fazer a nossa parte. Então, ele diz aqui, em outra frase de Albert Camus, que é um escritor e filósofo: somos responsáveis por aquilo que fazemos, o que não fazemos e o que impedimos de fazer. Uma outra frase para nós refletirmos, não é? Então, nós sabemos que Deus vai fazer tudo por nós, né? Ele vai fazer. Mas nós precisamos fazer primeiro aquilo que nós somos responsáveis. A nossa responsabilidade, nós não podemos ficar isentos dela. Então, quando nós lemos em 1 Coríntios 3:9, nós lemos: porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, nós vamos concluir o quê?
que através da nossa cooperação, né, Jesus vai junto, nós vamos estar ali junto com ele, né? Então, os nossos desafios vão aparecendo, né? Nós vamos realizando e o que Deus ele vai realizar, o que transcende a nós. Então, viver é um desafio, né? Por isso, nós devemos estar preparados, tanto para os maus momentos como para os bons momentos, né? Eu acho que esse momento mau sempre vai acontecer na nossa vida. Nós podemos viver momentos maus, não é? Mas ele nos alertou sobre esses maus momentos em João 16:33. Eu primeiro vou ler João 16:33 e depois eu vou ler para vocês sobre a frase de Thomas Edison, que foi um inventor que também fala sobre isso. Mas primeiro vamos ler na Bíblia, João 16:3. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, a frase que foi citada aqui na revista é a seguinte, de Thomas Edison, que foi um empresário conhecido como inventor da lâmpada elétrica. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, essas frases para nós pensarmos sobre ela também, não é? Porque nos faz pensar. Agora, nós estamos sempre lutando, né? Sempre vivendo dia a dia, luta, né? Sempre com um propósito de quê? Com um propósito de vencer, de sermos vencedores, não é? Mas nós podemos ser vencedores se nós estivermos assim, ligados, conectados com Deus. Então, ele cita aqui uma frase que eu achei bem importante de destacar. Um homem só será grande, só será um vencedor de verdade, quando conseguir manter-se de joelho, em submissão e humildade perante Deus em todos os momentos. Então, o que acontece? Nós devemos sempre estar de joelhos. Estar de joelhos é o quê? É procurar orar, procurar suplicar a Deus que Ele possa ir abrindo caminhos para nós, né? Não devemos nunca esquecer que precisamos dessa dependência de Deus. Então, é importante essa dependência de Deus, né? Por quê? Porque nós precisamos permanecer sempre em Deus. E nós temos mais um versículo, que é João, né? Vamos ler agora, João 15:5, que é um versículo bem conhecido nosso, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, o que a gente percebe aqui, né? Que nós não devemos ter nunca uma posição contrária, né? Porque senão nós vamos sofrer consequências. As consequências virão, não é? Muitas vezes nós não entendemos porque passamos por certos momentos, muitas vezes permissão de Deus, né? Temos algumas fraquezas também nossas, pessoais, né? Mas o que Deus vai fazer? Ele vai trabalhar nisso, né? Às vezes Ele permite que nós possamos, com essa fraqueza, crescer, né? Perceber. Ele vai perceber isso e vai nos ajudar mais e mais, né? Então, nós sempre devemos trazer à memória o que nos dá esperança. E a nossa reconciliação com Deus será o início de quê? De uma restauração em nossas vidas, que nós vamos ter que perseverar e também preservar. Mas quando a gente permanece de joelhos, como eu estava falando, o que é isso? É uma busca através da oração, não é? Essa oração precisa ser constante. Utilizamos essa expressão, por quê? Porque de permanecer de joelhos, porque é a humildade e a submissão, né? Que dá essa ideia, né? Quer dizer, realmente a gente se submete, a gente se humilha diante de Deus, né? Agora, Jesus, em sua passagem terrena, ele o tempo
todo, né? Ele orou, ele teve, assim, uma prática com a sua vida no nosso meio, né? No meio da época, né? Mas de início ao fim da sua passagem, ele esteve realmente orando e intercedendo. Agora, a oração é o nosso meio de comunicação, não é? Porque ela vai ser motivada pela fé, que vai mover o nosso coração, não é? E por isso nós somos abençoados quando o quê? Quando nós confessamos os nossos pecados e nós nos humilhamos diante de Deus. Quer dizer, tudo que for humanamente possível, nós faremos, né? Mas ele vai exatamente naquela necessidade, né? E vai nos revelando através da oração que como nós poderemos lidar com esses momentos, né? Agora, temos que escutá-lo, temos que obedecer, pois a oração, né? O autor ele utiliza que é como se fosse uma vitamina, né? A gente se fortifica com a oração, não é? Nós enfraquecemos frente aos desafios, mas nós precisamos nos ir preparando para poder passar por eles, não é? Do ponto de vista espiritual, o cristão que ora viverá com plenitude as promessas de Deus, pois ele vai, a partir disso, ele vai o quê? Ter uma saúde espiritual. Os frutos virão sim, pois creia nisso, estando sempre em comunhão e compartilhando também com os nossos irmãos, não é? E com o nosso próximo, e sempre na conexão direta com Deus, nessa conexão que a gente chama vertical. Agora, e você? Como está a sua vida? Não é? Como é que está a minha vida? Nós temos que parar para pensar, não é? Será que nós estamos tendo uma vida diante de Deus todo o tempo, né? Será que estamos priorizando todo o tempo, estes momentos de estar aos pés de Jesus? Então, vivemos momentos difíceis, travamos lutas espirituais, nós sabemos disso. Mas são diversas áreas da nossa vida que precisam ser o quê? Tratadas por nós, né? Nós precisamos, esse tratamento pode acontecer por nós. Então vamos refletir e vamos praticar a palavra de Deus, pois Ele não nos deixará. Então, busquem diariamente, gente, isso daí é diariamente, a presença de Deus em sua vida. E eu vou ler agora, que é um texto também muito importante, que é 1 Tessalonicenses, um texto muito conhecido nosso, mas que muitas vezes, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, não é? Então, vamos continuar em oração, né? Nós temos feito isso, nós temos buscado o nosso Deus todo o tempo e não podemos, vamos dizer assim, esmorecer. Estaremos juntas nas reuniões de oração, em casa, procuremos momentos em nosso quarto, onde nós possamos realmente nos derramar diante de Deus. Eu vou fazer uma oração final. Obrigada, Senhor, por esses momentos, Senhor, e que possamos refletir e possamos praticar a Tua palavra. Esteja conosco e livra-nos do mal. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém.